Quer que eu me apresente bonitinho? Já fale Isso, de pode onde que eu ser. sou treinador? É, Tal, pode ser beleza. também. Fechou. Meu nome é Manuel, eu tenho 25 anos, me formei em Educação Física há um ano também, no final do ano passado, no final de 2019. Atualmente eu estou treinando três times de handebol, dois em Campo Largo, que são a Meninas da Vila, e o próprio Campo Largo, que seria o time masculino, e também tem o Clube do Marra, que eles estão treinando em Campo Largo e estão jogando eles são de Curitiba e estão jogando em Campo Largo, perdão. Uhum. E por enquanto é isso aí. E, e qual foi, assim, como que eu posso dizer, a sua primeira experiência no handebol? A primeira experiência que eu tive no handebol mesmo foi no colégio. Eu acho que, na verdade, a maioria das crianças, quando conhece o handebol, tem o primeiro contato no colégio, com o professor de educação física, mas foi nas aulas depois da aula, assim, sabe? Como que é o nome? Me fugiu aqui. No contraturno do colégio, as aulas de handebol que eu tinha foram ali que eu comecei a me apaixonar, que eu gostei. E é assim que Hum. começa todo mundo no handebol. Eu também tive esse primeiro contato na escola, né? Só que eu acho que não era bem. Tipo, usava todas as regras, né? Do handebol. Então, depois que você começa a ver mais sobre o handebol, você começa a perceber que ele é um pouco mais complexo, né? Do que se é passado na escola a primeiro momento, Sim, né? sim. Na verdade, a gente tenta manter uma metodologia no handebol, né? Porque quando para você chegar no jogo formal, você já tem que ter um certo conhecimento do handebol, Hum. porque tem muitas regras, é muito contato. Se você não conhecer mesmo já partir para o jogo formal, você não consegue ter um desempenho legal, você não consegue se divertir com o handebol, você não consegue brincar com o handebol. Então você tem que sempre começar de um jeito mais devagarzinho, nos jogos reduzidos ali, para Mais deixar sempre recreativo. estimulada. Mais recreativo, né? Mais uma forma de Isso. brincadeira e Isso. tal. Isso, para ter o contato com a bola, ter o contato com a quadra primeiro, como que é ali. Hum. E você começou ah, já no alto rendimento, assim, ou só porque gostou, foi indo pelo hobby e foi Eu fui, gostando? eu fui pelo hobby primeiro. Eu gostei muito do handebol, era apaixonado na escola, tinha uns campeonatinhos que a gente participava e que dava super certo. E daí eu fui começando a treinar e fui levando mais a sério, fui levando mais a sério. Mas aqui no Paraná, principalmente em Curitiba, é muito complicado você ter um alto rendimento. E quando eu tinha 18, quando você sai do colégio, não tinha muitas equipes, não tem muitas equipes. É uma fase de transição muito complicada para quem joga handebol. Porque você vê os colégios de alto rendimento em Curitiba, antigamente tinha o Expoente, o Positivo, é, o próprio Marista, são equipes que eram bem fortes e conseguiam revelar seus talentos. Mas só que daí quando o cara faz 18 anos, ele já sente mais dificuldade para achar um time, daí ele tem que pagar para fazer handebol, porque um time precisa de fundos, precisa pagar um técnico, precisa pagar quadra, daí ele se sente dificuldade. Mas eu joguei bastante no ensino médio mesmo e não cheguei a ir pro alto rendimento, porque me machuquei, coisa arada, assim, mas foi muito bom enquanto durou. Mas e como treinador, assim, nessa linha, você pegou algum time, assim, desse nível, ou lá de Curitiba e tal? Como treinador, eu estou vivendo agora essa experiência, né? Quer Sim. dizer, vivendo entre aspas, porque no período de corona, de Covid, não tem muito o que fazer. Mas antes, enquanto eu estava na faculdade mesmo, eu tive a oportunidade de treinar alguns times, só que de categorias menores, do sub-17, sub-15, sub-14. Daí agora a gente trabalha com alto rendimento. Daí agora eu tenho todo o apoio, toda a estrutura de Campo Largo, que é muito bom, tem quadra que disponibiliza para a gente material, bola, colete, uniforme. Então agora a gente está conseguindo, eu estou conseguindo aprender um pouco mais com o alto rendimento. Hum. E assim, com o handebol sendo treinador ou quando você estava jogando, ele já te proporcionou conhecer outros lugares, sei lá? Muito, 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 muito. Uma coisa que é legal, principalmente dessa parte de escola do handebol, é que você tem possibilidades de participar de vários campeonatos pequenos no interior do Paraná. No contraponto de Curitiba, enquanto Curitiba você tem um pouco de dificuldade, quando você vai mais para o interior, para Londrina, para Maringá, para Marialva, você tem vários campeonatinhos onde você consegue levar seu time, você consegue fazer amistosos que duram um fim de semana, que duram 3 dias, mini campeonatinhos. Então você consegue viajar bastante, muito. Infelizmente, esse ano tinha várias competições marcadas de viagem para onde que era, para Maringá, inclusive. Eu cheguei a jogar também no universitário, no handebol universitário um Hum. pouquinho, que era
só para brincar um pouquinho, daí a gente chegou também a viajar para Maringá, jogar. Putz, é muito legal, muito divertido. Eu acho que é uma das partes mais legais que tem assim no handebol é poder viajar, conhecer. Hum. Isso, porque outra coisa que é legal também é que vocês ficam em colégio quando você viaja, É, sim. normalmente o time fica no colégio, numa salinha, então você fica muito unido, é muito legal mesmo. Além de conhecer outros lugares, acaba conhecendo outras pessoas também, né? Tipo, já tá no meio ali e tal, Com certeza, já acaba com conhecendo. certeza. Ah, o mundo do handebol é um mundo muito pequeno, né? Não tem muita gente, é um esporte mais de nicho. Então você conhece todos os treinadores, você tem a oportunidade de conversar com dirigentes, com diretores de prefeitura, às vezes até de vez em quando. Esse ano não pôde, infelizmente, mas tinha planejado uma competição na Guiana Francesa, que daí já é uma competição internacional, É, sim. ótimo para levar os atletas, para ganhar experiência. Daí já era a oportunidade de conhecer muito mais gente, já conhece uma outra gama do handebol. Tem muito handebol no Nordeste também, mas só que esse é mais difícil de chegar. Mas É. é incrível, é maravilhoso. Hum, legal. E assim, agora falando como você jogou e agora é técnico, um jogo inesquecível, você consegue lembrar? Um jogo inesquecível, assim, que você teve? Cara, eu lembro de um que eu joguei, na verdade, que foi nesses jogos universitários que eu estava jogando pela PUC, que foi por onde eu me formei, e a PUC nunca tinha ganhado uma medalha em jogos coletivos, em jogos universitários paranaenses, que é o JUPS, que era, né? E a gente perdeu numa semifinal e acabou indo para a terceira, e a disputa de terceiro foi muito difícil, muito complicado, porradaria, o handebol como um esporte com muito contato. A gente pegou a gente inclusive enfrentou a UEM, que era a dona da casa, em próprio Maringá, que ocorre todo ano lá, o JUPS. A gente conseguiu ganhar deles e pegar um terceiro lugar, um bronze com um gosto de ouro pra gente, porque foi o primeiro, ainda é o primeiro, e foi muito batalhado, foi muito sofrido, mas é maravilhoso. Esse foi um jogo que eu não consigo esquecer. Pelo que você tá falando, parece que Maringá é meio que uma sede, né, do Paraná, pelo menos no handebol, assim, eles têm bastantes eventos, né, do handebol, Sim, assim, tipo, sim, eles têm bastante investimento. Eles têm um time que é de Maringá mesmo, mas eles têm o investimento da Unimed, da Unicesumar de Maringá, no caso. E daí eles conseguem trazer muita gente, são eles que revelam o maior grupo de jogadores aqui do Paraná, sai todos de lá praticamente. Maringá é um lugar importantíssimo pro handebol no Paraná. legal. Bom, agora começando as perguntas um pouco mais complicadas, assim, né? Vamos lá, vamos lá. Você acha importante o trabalho da psicologia no clube? Por quê? Agora, tipo, vou Olha, reformulando ela, tipo, reformulando, não, falando ela de um jeito mais certo, assim, a psicologia pro time, né? Como um treinador também, né? E quando você era atleta, acho que você também teve algum contato, assim, de suporte, ou se é importante esse suporte para os atletas. assim, como, como treinador, alguns falam que você tem que ter esse papel de psicólogo também para saber lidar com as situações do time. Eu, sinceramente, eu acho que não tanto. Eu acho que o técnico ele tem que manter a função de técnico e às vezes essa função de conversa tem que deixar para fora da quadra, sabe? Tentar separar uma coisa da outra. Porque às vezes o atleta ele quer ouvir uma coisa de você, quer saber alguma coisa, você tem que estar disponível para falar, né? Para Sim. escutar tudo que ele tem que ouvir, mas você não pode dividir muitas duas coisas, não pode ser o melhor amigo dentro da quadra, entende? Ele tem que ter Uhum. alguém confiável. O ideal mesmo seria sempre ter um psicólogo, porque esse acompanhamento psicológico é muito importante no esporte, principalmente no alto rendimento, quando você pega atleta mais novo, normalmente o cara chega com 17 anos voando, jogando muito, jogando fino da bola, é o melhor do time. Ele vai para o profissional, ele vai para o adulto, para a categoria adulta e não consegue mais jogar no mesmo nível que era. Ele já sofre muito nisso. E daí, nesse aspecto, ele acaba sofrendo psicologicamente, às vezes ele se sente muito desanimado, não sente mais vontade de treinar, de participar, ele reclama que não está conseguindo, e daí, às vezes, ele recuperar isso demora um certo tempo. A gente até fala para fazer, quando você é mais novo, os esportes reduzidos, o handebol reduzido, o mini handebol, que a gente fala, que é o 4 contra 4 para esse atleta já não desanimar quando ele for mais novo também. Porque às vezes quando ele vai, tá indo muito bem nessa parte, tá indo muito bem, ele chega aos 15 anos, já desanima, putz, já não tem mais graça, não tem menino da mesma altura, não tem menino da mesma força. Então, é muito complicado. O ideal mesmo é ter um psicólogo sempre junto, com o clube, psicólogo, nutricionista, toda essa parte de saúde. Mas, às vezes, os clubes aqui não têm condições financeiras.
sim. Então, muita coisa que eu vejo, por exemplo, tem um handebol lá, tem um cara do time que é psicólogo, que é formado em psicologia, que joga handebol por prazer, porque ele ama. Então, daí o time já faz um acordo com ele, os atletas já podem ir no escritório dele, ser paciente dele. Então, existem vários jeitos de se fazer isso, sabe? O Sim. ideal é sempre ter alguém específico para o time, mas se não for possível, o técnico que vai ter que ser o cara para Pra, conseguir falar, isso. para dar um conselho, Pra dar uma apesar de eu não moral. gostar, mas tem que É, estar lá sempre disponível para o jogador, né? é isso aí. É, andando nessa linha, assim, como eu acho que agora você tá mais nessa parte de treinador em si, é, isso ajudou você a socializar mais, a conseguir falar mais com as pessoas, tipo, pro time, assim, ter mais aquela autoconfiança e passar pra eles, pra um jogo? Ou, tipo, agora com a quarentena, eu acho que vocês não estão tendo nenhum jogo, né? Apenas, acho que treinando, né? Então, como eu tenho a sorte de treinar dois times masculinos, que é o Mar e o Campo Largo, eu consigo sempre juntar eles para fazer jogos entre eles. Faz uma competiçãozinha interna, sabe? Uhum, É muito difícil você fazer essa transição como eu pegava até juvenil, até o cadete ali, que vai até os 17 anos. Essa transição para você ir para um adulto é muito complicada, porque no handebol, por ser um nicho pequeno, vamos dizer assim, por ter pouca gente, quando entra alguém novo, sempre tem aquele meio olhar desconfiado, não sabe muito bem com quem está lidando. Mas se você é técnico, se você está disposto a entrar nessa posição, você tem que se submeter a isso, você tem que se impor, você tem que entrar no jogo, falar bravo, é saber falar na hora certa, escutar também, porque tem muita gente lá, querendo ou não, que é muito mais experiente do que eu, por exemplo. Como técnico, eu tenho um ano só. É pouquinho tempo, não é quase nada. Mas tem gente lá que já joga há 30 anos. Então é lógico que ele tem muito mais casca, vamos dizer assim, há mais anos de handebol do que eu tenho de vida, por exemplo. uhum. Mas só que eu estudo muito para ser treinador, então eu assisto muito jogo, leio muita coisa. Então eu tenho que me impor como treinador. Ali dentro da quadra, eu já digo, quem manda sou eu. Ali fora a gente é amigo, a gente conversa, a gente tem, mas tem que ter esse cuidado, porque senão o jogador monta em você, os caras são cobra criada já que a gente fala, a gente comenta conversando assim, então eles tomam uma conta se você deixar, então tem que se impor bastante, mas depois do começo que você se apresenta, eles vão pegando o seu jeito assim, cara, vira todo mundo uma família, e é muito legal, é muito divertido sempre, assim. Os treinos são maravilhosos. Eu não preciso mais ficar dando bronca, eu fico dando bronca quando faz alguma coisa errada ali, que a gente não gosta muito. Mas é aquelas coisas só para melhorar o time, todo mundo entende, todo mundo se gosta, e é muito legal isso, na verdade. Já aconteceu alguma vez de, como que eu posso dizer assim, ou você sendo técnico ou quando você jogava, de ter esse atrito com alguma pessoa, algum atleta, algum técnico, tipo, com Alguma rixinha, assim, um mau vamos dizer. relacionamento, aquele olhar meio torto. Então, eu já falei também, vou falar de novo, como o handebol é pequeno, né? Então é muito difícil ter relações ruins, assim, porque tá todo mundo sempre muito no contato. Tem uma liga aqui em Curitiba chamada Liga Metropolitana, que tem lá seus 16 times, e estão todos no mesmo lugar, fim de semana, todo mundo joga todos os jogos. Então é muito mais fácil você criar amizade do que inimizade. Uhum. É lógico, todo mundo tem seus problemas. Às vezes você não gosta de um time por um motivo, você não gosta de um jogador porque ele, sei lá, Marrento. foi maldoso, foi marrento em algum momento no jogo, não quis cumprimentar, reclamou com o juiz, essas coisas tem, mas isso é na quadra. No handebol, sempre fora da quadra, não adianta quando você faz um amigo ali do jogo, é para sempre, você vai se encontrar com ele direto, abraço, até juiz, até juiz. É impressionante. A gente xinga juiz, a gente fala mal do juiz o tempo inteiro, mas como são sempre os mesmos, a gente está sempre ali junto, a gente sempre gosta de passar feedback para o juiz, eu gosto pelo menos de falar, naquela jogada aconteceu isso, aquela outra, sem brigar, sem aquela coisa toda, sabe? Tentar explicar para ele e ele às vezes me refuta, às vezes ele concorda comigo, mas na hora do jogo é muito comum errar. Mas a inimizades, assim, é muito difícil de encontrar, é muito difícil de ter, sabe? No jogo é muito o calor do momento, né? Não é um momento de se pensar muito, né? Tá certo que pros juízes, né, eles eu acho que têm a cabeça mais
tranquila pro jogo, né? Às vezes a gente acaba se exaltando e não sendo É, exatamente o que o é. problema é o técnico reclamando, na É. verdade, é o técnico xingando o juiz, falando e tal. Mas é que o handebol é um esporte que, como tem muito contato físico, às vezes você se machuca muito, tem muito respeito entre os atletas também. Isso é uma coisa que a gente prega desde o começo, que não adianta nada devolver porrada, por exemplo, que às vezes você vai lá para ataque, tá indo, vai arremessar dos 9, tomou uma, caiu no chão, vai querer revidar, não adianta, que você vai apanhar mais, só vai se machucar. É muito mais fácil você respeitar o atleta que está no outro lado e respeitar quem está no seu lado do que ficar tentando achar problema. Também que esse esporte, as lesões, quando se tem uma lesão física, vamos dizer assim, por causa de um pulo, de um arremesso, é grave, né? É, pelo É grave, é grave. ter, Torção de tornozelo é o que mais tem. Nossa, todo mundo quando vai pular acaba caindo, torcendo o cai tornozelo. de, Quem nunca sofreu isso no handebol? cai de mau jeito. Roxo no braço também, que de ficar segurando, de ficar tomando ali é normal. As lesõezinhas pequenas tem, mas as lesões grandes, quando tem, também são muito sérias e não tem brincadeira para essas coisas. É, ó, o Jonatas comentou ali, ó, já pensou em fazer um projeto em escolas? Então, enquanto eu estava na faculdade, o meu projeto era numa escola pública aqui no Boqueirão, que se chamava Polivalente. Eu tive a oportunidade de trabalhar 2 anos. Foi muito legal, mas infelizmente esse ano eles me tiraram no começo do ano, não quiseram trabalhar comigo. Gosto muito de trabalhar em escola, adoro trabalhar em escola, gosto muito do público infantil. Mas é muito complicado você ter a chancela para trabalhar assim, sabe? Porque colégio público, por exemplo, você não tem material, não tem investimento em esporte, não tem, para ser bem sincero, não tem nem investimento em educação, parece às vezes, porque falta muita coisa para as crianças no colégio público. Às vezes falta comida também. E agora como eu estou trabalhando em Campo Largo, tem um certo engajamento entre colégios de Campo Largo e a prefeitura. Então a gente tenta trazer os melhores alunos dos colégios para treinar na prefeitura. A gente faz o trabalho, explica para os professores o que quer que aconteça no colégio, e daí a gente tenta trazer o aluno para a prefeitura treinar também, para daí poder jogar pela cidade de Campo Largo. Já pensando em, por exemplo, daqui a uns 5, 6 anos, quando ele tiver em idade para jogar um adulto, ele já está mais ou menos acostumado com o clube, como que é a estrutura. Mas escola eu acho fundamental. É o mais importante, porque que nem eu falei no comecinho, se você não. É o primeiro contato da criança com o handebol é na escola. Não adianta, são pouquíssimos pais que. Olha aqui, filho, que bonito, uma bola de handebol. É ali na escola o foco que tem que ser para melhorar o handebol em si. É, desde a base, né? Praticamente, né? Desde o comecinho, assim, Desde a base, explicando como é que é a modalidade, ensinando na prática, né? Fazendo eles ter esse com contato na certeza. prática e tal. E para finalizar, assim, essas perguntas mais diretas, né? Na parte da motivação. Como você jogou e foi técnico, como que funciona assim essa motivação? Ela vem antes do jogo ou dentro do jogo, ainda ali como técnico, falando do lado da quadra, ela ainda vem mais forte? Como é que fica? É sempre pro grupo inteiro ou para os atacantes, principalmente, pro goleiro? Como é que fica? Então, a motivação do atleta é jogar. O cara quer jogar, ele vai na semana inteira pensando no jogo já. Eles gostam de fazer amistoso, gostam de encontrar o outro cara ali para medir força mesmo. Essa é a principal parte da motivação. Agora na quarentena é muito complicado, porque a gente monta os treininhos em casa, tenta incentivar eles ainda a manter sempre ali no pique do treino, sabe? Faz live, essas coisas, mas às vezes ele não se sente motivado para treinar aqui, porque ele sabe que ele pode treinar, mas não tem o jogo marcado, não tem o Verdade. campeonato que ele gosta de participar. É isso. E querendo ou não, como os clubes são pequenos, a gente vive desses jogos, a gente vive desses campeonatos, a gente vive para isso. É isso que a gente gosta de fazer, sabe? Então ele tá sempre os que vão no treino, os que estão sempre no treino, que é sempre uma patotinha de 15, 20 que vai, já vai comentando do jogo, como que eles vão jogar, quem que vai fazer o quê, como que vai começar o time, tá sempre essas conversas e a motivação mesmo vem do jogo. Enquanto não tem, a galera sofre um pouquinho mesmo. E quanto ao técnico, assim, você lembra quando tava tendo jogos, assim, tipo uma motivação, sei lá, quando perde um jogo, acaba não tendo isso, ou só pensando na melhora do Não, time?
Acaba tendo bastante, assim, ó, antes, depois do jogo, putz, quando perde jogo é triste, cara, porque daí quem tá no banco, quem é técnico, consegue ver de fora como é que é o jogo, consegue ver melhores os erros do que tá dentro da quadra. É lógico que é bom para um técnico ter essa experiência dentro da quadra também para saber como é que é. Mas você olhando de fora, você consegue ver diferentes, tem um olhar mais clínico da coisa. E quando você perde jogo, cara, você sai com uma vontade de xingando todo mundo, mas às vezes tem que se controlar, tem que respirar, pensar duas vezes, porque, voltando àquela pergunta do psicólogo, tem atleta que se motiva mais, levando um xingo, tomando mijada, e tem atleta que não gosta, que fica totalmente ofendido, que acha que é desrespeito, então tem que tomar muito cuidado nessas horas, mas a motivação do técnico também é jogo, a gente quer ir pro jogo, antes do jogo fica ansioso, sua muito, quer entrar na quadra, quer estar ali, quer estar pronto. Eu, por exemplo, eu não consigo sentar. Eu fico em pé o jogo inteiro, de olho, berrando, gritando. Às vezes fico quietinho quando vejo que tá mais tranquilo, mas eu fico em pé o tempo inteiro, eu não consigo sentar. Aquele técnico que é bem no meio ali, quase entrando pra dentro da quadra. Ó, Ah, com certeza. ó, o Jonatas perguntou mais um ali, ó. Como ocorre a disputa de posição? Já aconteceu algum tipo de briga entre os jogadores? Tipo, a posição, né, depende da estratégia do time, aquele jogador que gosta mais de correr, mais pelas alas. Já teve alguma briga assim? Então, graças a Deus eu ainda não tive nenhuma briga. As meninas, na primeira vez que a gente fez um coletivo, que eu falei assim, ó, vou dividir em time titular e reserva, como que vai começar tal, elas tiveram um pouco, não gostei muito e tal. Mas só que, como no handebol você pode fazer substituição à vontade, eu tento deixar sempre muito claro que é um time, faz parte de um time, que não interessa se o melhor, se eu tirar o melhor do meu time e botar ele no banco, quem entra na reserva tem que vir com fazer a parte dele. Se não for para fazer 8 gols que nem o melhor do time fez, tem que estar ali marcando bem, tem que estar ali jogando bem, arremessando para o gol dos 9, fazendo a jogada certa. Então, se você não tem um time completo, não adianta. Não, você não vai ganhar jogo. Tem que estar todo mundo preparado. Eu não tenho titular, reserva. Para mim, joga quem está treinando melhor. Quem vem no treino também, né? Porque tem muito jogador que nem vai no treino e que na hora do jogo aparece, já quer camisa para jogar. Não é bem assim. Mas graças a Deus eu não tive nenhum problema com isso aí ainda. Mas se tiver, a gente dá um jeito, a gente resolve, né? Bota no banco alguém que tá errado e se decide lá na É, hora. acredito que pra participar assim numa partida ou de algum campeonato, a pessoa tem que estar motivada a fazer a parte dela, né? Seja, como eu posso dizer, seja a posição dela, né? Mesmo ela sendo boa ou muito boa, né? Se ela tá no Sim, com jogo, ela certeza. tem que dar o seu melhor, né? Como eu fazia esses dois jogos entre os meus dois times, era muito legal porque eu sabia onde era o ponto fraco e o ponto forte de cada uma. Sim. Então eu podia falar para os times explorar isso. Então eu chegava antes do jogo e falava assim, ó, você vai começar a titular, você tem que me dar 3 gols. Dei o reserva. Quando você entrar, você tem que me dar 2 gols. E ficava tentando manter eles incentivados desse jeito, assim, para o cara ter uma função, para ele entrar na quadra e saber que tem que fazer alguma coisa. Ó, tem que fazer 2 gols, assistências e tem que cortar uma bola, tem que roubar uma bola, alguma coisa do gênero, Uma assim, meta, para deixar o assim. atleta também no, É, uma isso. meta. Porque eu penso no jogo como no final, por exemplo. Eu não me incomodo de perder, tá perdendo um jogo, por exemplo, 58 minutos, se nos últimos 2 minutos eu tô na frente e ganhou o jogo, tá ótimo, sabe? Uhum. Então eu tento estudar o jogo, falar, ó, nos 10 primeiros minutos eu vou colocar tais pessoas, tal, 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 tal. Tem que acontecer isso, aquilo, outro. Daí na hora que eu começar a substituir, tem que acontecer isso. Tento estudar o jogo bem cronometradinho, assim, sabe? Uhum. Tentar passar essas funções para os meus jogadores para deixar eles bem cientes. Quando a gente tinha joguinho, né? Porque agora não tem o que É, fazer. agora com a Mas eu quarentena sempre, é complicado. mas eu sempre tentava deixar eles bem cientes qual que era o papel de cada um na equipe, assim, sabe? Porque daí ele se sente, eu tenho que fazer isso, tenho que completar, senão o professor vai ficar Uhum. bravo, não vai deixar eu jogar no próximo jogo, vou ficar menos tempo. E daí eles se motivam bastante também. Graças a Deus eles gostam de jogar assim. Aí é bom, hein? Bom, eu vou encerrar a gravação aqui, já deu um bom tempo, né? Foi muito bom aí. Queria agradecer também por ter aceitado, né, o convite para falar um pouco mais sobre essa parte, né, que a gente que não tem uma vivência tão boa, né, na atividade, a gente ia ter uma vivência na prática do handebol, só que, né, por conta do corona, né, tivemos que a gente
que Tem muito o que improvisar, fazer, né? né? Tivemos que fazer os trabalhos Aham. virtualmente, mas muito obrigado. Não, eu que agradeço o convite, Wesley. Sempre